Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que era um sábado, eu estava ali em casa ajudando minha mãe na faxina, quando alguém bateu palmas no portão. Dali mesmo, da janela, eu vi que se tratava de uma mulher, na hora. Pensei até que estivesse querendo vender alguma coisa, ou então, sei lá, pedi alguma informação e fui conferir. Perguntei o que ela queria, e em vez de responder, ela ficou olhando assim para mim com uma certa curiosidade e perguntou: "Por acaso é aqui que mora a Aline?" "Sim, sou eu." Respondi e fiquei olhando para ela, sem entender até porque não conhecia aquela mulher. Aí perguntei o que é que ela queria comigo e foi então que ela se apresentou. Falou que se chamava Sueli e perguntou se a gente podia conversar um pouco, mesmo que fosse ali mesmo no portão. Mas conversar a respeito do quê? Falei que estava ocupada, lidando com a faxina, nessa hora inclusive, juro. Até cheguei a pensar que ela fosse de alguma igreja, estivesse querendo fazer alguma pregação, mas não. Para minha surpresa, ela queria falar comigo sobre... E foi aí que eu arregalei o olho e me perguntei, ué, a troco de quê? Que essa mulher tá a fim de falar sobre o meu noivo? Meu Deus, eu não conhecia a mulher. Repito, estava faxinando a casa com a minha mãe, distraída. De repente aparece uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, querendo conversar comigo sobre o Daniel, meu noivo. Mas como assim? Quem é você? Você conhece ele, mas de onde? Juro, naquela hora, me passaram as piores coisas pela cabeça. Que meu noivo, por exemplo, pudesse ter alguma coisa com aquela mulher. Senti até um frio na espinha, só de olhar para ela. E tudo ficou pior quando ela me contou aquilo. Sabe, a queima-roupa, sem a menor cerimônia. É que eu sou mãe do filho dele. Como é que é? Mãe do... Mas que filho? Daniel não tem filho? Tem. E eu sou a mãe. Ele nunca quis assumir, mas o filho é dele sim. Escuta, isso é alguma brincadeira? O que você está querendo comigo? Você veio aqui fazer intriga, tentar atrapalhar o meu noivado? Aline, por favor. Juro pra você que não é isso. Eu só vim aqui conversar para pedir a tua ajuda. A última coisa que eu quero no mundo é te atrapalhar o relacionamento de vocês. Você tem certeza? Você chega aqui dizendo que é mãe de um filho dele, um filho que ele nunca me falou que tinha e não quer atrapalhar a minha vida? O que você está querendo então? Olha, eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa, tão estressada. Ela repetiu que só tinha me procurado porque precisava da minha ajuda e que só tinha feito aquilo num momento de desespero. Eu fiquei olhando para a cara dela ainda sem saber como reagir, porque aí ela começou a se queixar do Daniel, a falar que ele nunca quis saber do filho, que além de não ter registrado o moleque, nunca deu a mínima, nunca quis saber sequer se ele estava bem, precisando de alguma coisa. Olha, eu fiquei horrorizada com as coisas que essa mulher me contou. Se fosse mesmo verdade, não dava para acreditar que meu noivo tivesse um comportamento daqueles em relação a um filho. Enquanto ela falava, eu fiquei ali pensando, meu Deus, isso não é coisa do Daniel. Ele não é assim. Essa mulher deve estar enganada. Deve ser de outra pessoa que ela está falando. O Daniel que eu conheço jamais faria uma coisa dessas. Dar as costas pro próprio filho. Não. Segundo ela, o menino já estava com 5 anos. E ela tinha tanta pena dele, mas tanta pena. Porque o moleque vivia perguntando pelo pai. Já que todos os amiguinhos dele, os primos, tinham um pai, né? Apenas ele que não tinha. Ela olhou assim para mim, mas... E daí foi a minha vez de começar a sentir pena da mulher.
Aline, eu juro que não é por mim. É pelo Tiago. Eu tenho tanta pena do meu filho, eu não sei mais o que dizer quando ele pergunta quem é o pai. Essa mulher falou tanto. Me contou uma história tão triste que, juro, eu quase chorei. Os dois, segundo ela, tinham sido namorados. Depois desmancharam. Mesmo assim, de vez em quando, acabavam ficando juntos. E foi numa dessas vezes que ela engravidou. Só que ele nunca tinha querido assumir. Dizia que o filho não era dele. Juro. Não consegui entender o que ela queria comigo, porque se fosse tudo verdade, parecia até que era mesmo, o que eu podia fazer? Ela ia... A única coisa que eu, sei lá, podia fazer por ela é... Mas nem isso. Pensei em tanta coisa, mas o que ela devia realmente fazer era ir atrás dele. Colocá-lo na justiça, se fosse o caso. E não vir atrás de mim, que não tinha nada a ver com aquela história. Perguntei o que ela queria que eu fizesse. E ela respondeu: conversa com ele, Aline. Vocês estão juntos. Ele deve gostar de você. Então, eu acho que ele vai escutar. Não é justo meu filho, sabe, ter esse tipo de tratamento. Ele não tem culpa de nada. É um direito dele. Se for preciso, eu faço um DNA para provar. Ela, inclusive, me mostrou uma foto do menino. E olha, não era nem preciso DNA nenhum, viu? Porque o menino era muito, mas muito parecido com o Daniel. Eu fiquei com a cara no chão com aquela história. Principalmente depois que eu vi a foto do moleque. Eu jamais poderia imaginar que o Daniel pudesse ter um filho. Que não tivesse nem a responsabilidade de dar uma pensão, e nunca tivesse me contado nada. Já estávamos juntos há quase 2 anos. Convenhamos, né? Já era tempo de eu saber de uma coisa tão importante. Ele nunca tinha tocado no assunto comigo. A imagem que eu tinha dele era bem outra. De certo modo, foi até uma decepção. Um homem que age assim, pelo menos na minha opinião, virar as costas para o próprio filho, pelo amor de Deus, uma pessoa que nem pode se considerar um homem de verdade. Só que, naturalmente, antes de tirar qualquer conclusão definitiva, eu precisava conversar com ele primeiro, ouvir a sua parte da história. E quando nos encontramos naquele mesmo dia, quando ele veio para o meu lado, me dando um beijo, eu virei o rosto. Sabe quem é que esteve aqui em casa hoje, Daniel? Não, claro que não. Por quê? Foi uma mulher chamada Sueli. Você por acaso conhece alguma Sueli? A expressão dele mudou na mesma hora. Só que ele não abriu a boca. Ficou olhando para mim assim, como se não soubesse o que dizer. E eu perguntei: é verdade que você teve um filho com ela? Mas que filho, Aline? Não tive filho nenhum. Fala a verdade, Daniel, pelo amor de Deus. Não minta pra mim. Mas eu tô falando a verdade. Eu não tive filho nenhum. Essa mulher é louca. Ela me mostrou uma foto do menino. É a tua cara, Daniel. Por que você nunca me contou isso? Aliás, por que você nunca assumiu a criança? Ele tentou fugir do assunto de todas as formas. Até que no fim, vendo que não havia escape, acabou abrindo o jogo. De fato, havia tido um envolvimento com a Sueli, só que ela não saía só com ele, palavras dele. Diz que saía com outros caras, até com o seu irmão do Daniel, meu cunhado. Ela teve um romance com esse rapaz, e o filho muito bem podia ser de qualquer um, menos dele. Foi o que ele me falou. No fim, acabamos brigando, porque, em primeiro lugar, não gostei de saber que ele tinha me escondido uma coisa tão importante. Puxa vida, eu me senti uma idiota diante daquela mulher, sem saber o que responder, o que falar com ela. E depois, porque, repito, não era o tipo de atitude que eu esperava dele. Fugir da responsabilidade. Ele insistiu que o filho não era dele.
mas eu retruquei. Como é que você sabe, Daniel? Você por acaso fez algum DNA? De mais a mais. Eu já te falei, ele me mostrou uma foto do menino. É a tua cara. Brigamos feio. Até minha mãe deu uma dura nele. Eu já tinha comentado com ela daquele episódio da mulher que chegou na minha casa querendo falar do meu noivo e dizendo que tinha um filho dele. Minha mãe também ficou de cara. Talvez eu nem tivesse esse direito, mas na qualidade de noiva, exigi que ele resolvesse aquela situação. Olha, dê um jeito nessa história, viu, Daniel? Se for o caso, faça um DNA, e se esse menino realmente for teu filho, sinto muito, mas você vai ter que assumir. É o mínimo que eu espero de você. Não vou fazer exame nenhum. Como que não vai? Você tem coragem de me dizer isso na minha cara? Olha, você que sabe, viu? Não quer fazer, não faz. Só que eu não vou querer levar a nossa história adiante sabendo que você foi capaz de fazer uma coisa dessa. Sabe o que eu fico imaginando, Daniel? Se fosse comigo, eu engravidando de você e você tirando o corpo fora, dizendo que o filho não é teu, mesmo ele tendo a tua cara. Você me desculpe, viu? Isso não é papel de homem, não. Aliás, você já pensou se teu pai tivesse agido assim com a tua mamãe? Você não teria crescido revoltado? Ele, naturalmente, não gostou das coisas que eu falei. Até porque seus pais já eram falecidos. Mas eu deixei bem claro que daquele jeito a gente não ia haver seguimento no nosso romance. Meu Deus, eu queria ter orgulho do meu noivo, meu futuro marido. Não vergonha. Ele não gostou. Foi embora zangado. O Daniel tinha perdido os pais bem antes da gente se conhecer. Isso num acidente de carro. Eu tinha certeza de que se eles ainda fossem vivos, o teriam aconselhado, exigido que ele fizesse pelo menos um exame, para ver se realmente era o pai daquele menino. Até onde eu sabia, os pais dele eram pessoas muito corretas e também não iriam concordar com o fato de ele virar as costas àquele menino, caso realmente fosse filho dele. O fato é que ficamos estremecidos por conta de tudo. Não sei se a intenção da Sueli era realmente me pedir ajuda, ou então desestabilizar o nosso relacionamento, fazer a gente brigar. Nunca se sabe, né? Só sei que a gente começou a se desentender. Eu comecei a cobrar, a exigir, ameacei até acabar com o nosso noivado, caso ele não resolvesse aquela pendenga. Repito, era o mínimo que eu esperava dele. Era a atitude mais correta que eu esperava do homem que eu amava, com quem eu pretendia formar uma família e passar o resto da minha vida. Será que era pedir demais? O fato é que, apesar das brigas, mesmo estremecidos, a gente não se afastou. Até que na semana seguinte, a Sueli voltou a me ligar. Ela tinha ficado com o meu telefone para me dar alguma notícia. E ela ligou para saber se eu tinha conversado com ele, se ele tinha dito alguma coisa. E eu fui sincera. Olha, Sueli, eu conversei com ele sim, viu? Agora, ele reagiu muito mal, porque ele insiste em dizer que esse filho não é dele. Aliás, me diga uma coisa, mas seja sincera. Ele falou que você saía com vários homens ao mesmo tempo? Até com o irmão dele? Isso é verdade? Eu fiquei esperando pela resposta, com muita curiosidade, só para saber o que ela ia falar. E ela então falou aquilo. É bem a cara dele mesmo. É claro que não, Aline. Eu nunca me envolvi com mais ninguém. Enquanto eu estive com ele, era só ele. E quanto ao irmão dele, a gente até ficou sim uma vez, mas não aconteceu nada demais. Mesmo assim, depois eu me arrependi, porque não era dele que eu gostava. Se você quiser, pode confirmar tudo com ele. Acredite quem quiser. Mas eu acabei no fim fazendo até amizade com a Sueli. A gente começou a ligar uma para outra, trocar mensagens. E sabe, eu fui me sentindo mais solidária a cada dia que passava. Por quê? Porque me coloquei no lugar dela. Até que um dia fui conhecer a criança.
E olha, pessoalmente, o menino era ainda mais parecido com o Daniel. Meu Deus, como que o Daniel podia ser capaz de agir daquele modo? Uma pessoinha tão inocente, um menininho tão querido. Tirei até fotos com ele. Depois mostrei para minha mãe. A minha mãe ficou abismada, de boca aberta com a semelhança entre o menino e o Daniel. Sabe, nem precisava fazer exame nenhum. Depois eu mostrei aquela foto para ele também. E ele quis saber o que significava aquilo. O que significava? Olha só, veja como o Tiago é parecidinho com você. Será que você vai negar que é teu filho? Olha só a carinha dele. Parece você em miniatura. Olha, a gente se mete em cada situação que não sabe nem como entrou, né? Ele olhou assim para a minha cara quando eu falei da foto, da semelhança. Mas que Tiago, que parecidinho. Você vai insistir com essa história, Aline? Ele começou a se irritar comigo. Pelo fato de eu ficar voltando a carga com aquele assunto, exigindo que ele fizesse pelo menos um teste de paternidade. Nesse dia em questão, pensei que ele fosse jogar meu celular na parede, quando lhe mostrei a foto que eu tinha tirado com o garoto. Meu Deus, não dava para entender aquela reação dele. Não dava. Eu, inclusive, falei: você me ama de verdade, Daniel? Você ainda quer se casar comigo? Formar uma família comigo? Ele não respondeu. Ficou me olhando assim, de um modo enigmático. E foi então que eu acrescentei: olha, ou você resolve isso de uma vez, ou então não vai ter mais noivado. Não vai ter nem casamento, não vai ter mais nada. Não quero passar o resto da minha vida ao lado de um cara que não assume a responsabilidade do que faz. Ele só baixou a cabeça, ficou em silêncio durante algum tempo, depois voltou a me encarar. Você quer saber, Aline? Eu estou cansado das tuas ameaças. Se você quiser terminar tudo, termine então. Faça o que você quiser, aliás. Quem vai te mandar fazer uma escolha agora sou eu. Ou você se afasta daquela mulher e esquece de uma vez essa história de filho, ou então acabou. Você nunca vai ver mais a minha cara na tua frente. Ele só falou aquilo e saiu pisando duro, batendo a porta. Minha mãe ficou ali me olhando, com aquela cara de assustada, querendo, sei lá, saber o que tinha acontecido, até porque ela não estava ali, presente. Por que ele tinha saído daquele jeito, bravo comigo? E eu só soube chorar. Aliás, nem dormi. Passei a noite toda pensando, refletindo. Meu Deus, aquele não era o Daniel que eu conhecia. Não dava para entender por que é que ele estava agindo daquele modo em relação àquele menino. O fato é que no fim, a gente foi se afastando um do outro, a cada dia mais. Era só briga, discussão. Me mantive firme na minha opinião. Ele também se manteve firme na dele. Nenhum deu o braço a torcer. E no fim, acabou-se o que era doce. Botei na cabeça que se ele me amasse de verdade, me amasse mesmo, sabe? Aquilo não aconteceria nunca. Ele não manteria aquela atitude dele, sabe? Se gostasse de mim de verdade. Nem teste de paternidade ele quis fazer. E convenhamos, um homem que age desse modo não pode ser chamado de homem, né? Ele acabou virando as costas até para mim. Dá para acreditar que o nosso noivado tenha terminado desse modo? Pois acabou. Ele preferiu terminar comigo, dar um basta naquela discussão, do que enfrentar a situação. Eu fiquei tão decepcionado, meu Deus, tão triste, tão arrasada, porque eu amava de verdade. Para mim, ele era o melhor homem do mundo.
Até que esse episódio, acho que me fez abrir os olhos e enxergar que o Daniel não era exatamente a pessoa que eu imaginava. Até minha mãe achou que foi, na verdade, um livramento. De todo modo, só eu sei como doeu. Doeu e continua doendo. Tem dias que a única coisa que eu sei é chorar. Mas é como dizem, né? Há males que vêm para o nosso bem. Tomara que seja o caso. Por mais que a gente demore uma eternidade para se dar conta disso, tem coisa que depois a gente interpreta mesmo como uma coisa boa, mesmo depois de todo o sofrimento. Me faça esquecer esse homem, meu Deus. Por quem continuo apaixonada. Mas que não é a pessoa que eu imaginava que fosse. Eu amo, sou apaixonada por ele ainda, mas eu tenho de esquecer. Como que eu posso amar um homem que dá as costas para o próprio filho?